Notícias do Corinthians atualizadas aqui para vocês e boas notícias, hein? Tudo indica que teremos um Corinthians no modo Prime a partir de agora. Algumas mudanças do técnico Fernando Diniz, retorno de Yuri Alberto, retorno também do André, que faz uma baita falta nesse meio de campo do Corinthians. Tudo aqui para vocês nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, notícias atualizadas do Timão, todos os dias, pré-jogo, pós-jogo, tudo que você precisa saber. Já se inscreve aqui, seja membro também para conteúdos exclusivos e hype o vídeo, que vocês me ajudam demais, ajudam a gente ficar sempre no topo aqui da plataforma. E é isso, gente, sem muita enrolação, bora pro conteúdo do vídeo que tá muito bacana. Eu me empolgo quando eu venho gravar vídeos com boas notícias do Corinthians, porque ultimamente, meu amigo, olha, não tava de brincadeira não. Gente, é o seguinte, sobre o clássico contra o Santos, tá? Contexto: o Corinthians se classificou na Libertadores para as quartas de finais, né? Num jogo assim, a cara do Corinthians, um jogador a menos. Memphis Depay entra, decide junto com o Breno Bidon, que fez o gol, e o Corinthians, né, viveu ali aquele dia de glória, né? Aquele sentimento do que é ser corintiano, que é muito bom, é bom demais, gente. Porém, o Corinthians no Campeonato Brasileiro, segunda derrota consecutiva, né, no Campeonato Brasileiro, e o técnico Fernando Diniz é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que ele tem essas duas derrotas com o Corinthians, e aí já tem que ligar um sinal de alerta. Não falando em questão de rebaixamento, quem fala em rebaixamento tá querendo like, gente, porque não tem como, o Corinthians já tem aí uma pontuação segura, né? Ainda faltam 14 rodadas, então assim, rebaixamento é muito improvável. Porém, o Corinthians, ele precisa brigar por G5, brigar por G4, e aí se distanciou um pouco, né? Poderia ter, nesse confronto contra o Coritiba, ter feito coisa melhor e o Corinthians ali terminado a rodada no G5, no G6, que seria o mais interessante para o Corinthians, porque o Corinthians é muito grande para estar brigando por meio de tabela, né, gente? No entanto, a gente tem que entender, gente, vocês sabem, vocês que já me acompanham há um tempinho por aqui, que eu não poupo críticas a técnico, tá? Vocês sabiam que o técnico Dorival Júnior, olha o que ele tá fazendo no São Paulo, gente, perdeu para Chapecoense, uma vergonha. O Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro é uma vergonha. Mas assim, o técnico Fernando Diniz, ele tá com um time muito mexido. Ele tá sem o Yuri Alberto, ele tá sem o Memphis Depay, tá voltando agora, toda essa turbulência de renovação, vai ou não vai, então não tem ritmo de jogo. Perdeu o André, que para mim é um dos melhores do Corinthians, ali em questão de consistência no meio de campo. Não é à toa, gente, que depois que o André saiu, o Corinthians vem tomado bastante gols, tá? Então isso não é coincidência. Então sai o André, o meio de campo do Corinthians não fica tão consistente, porque Breno Bidon, Rodrigo Garro, eles não são jogadores de marcação. E aí ele coloca o Alan, né, que tem uma saída de bola até interessante, mas na marcação deixa muito a desejar. O André é muito mais completo, é muito mais jogador. Então acaba que fica só o Ranielli. E aí o Ranielli contra o Coxa teve que fazer a lateral direita, porque o Pedro Milães também não está conseguindo performar bem no Corinthians, e aí o Diniz tem que colocar o Ranielli para a lateral direita e ainda enfraquece ainda mais o meio de campo, colocando o Matheus Pereira. Então tudo isso, gente, tudo isso o Diniz ele não tem recursos para fazer um time jogar. Eu não concordo na insistência do Pedro Raul, acho que isso aqui é todo mundo vai achar a mesma coisa. Eu não concordo nisso, dele só insistir no Pedro Raul, acho que não tem como, não tem como. Tem o Guinegão que também não tá jogando nada, mas se o Pedro Raul ele tem tanta chance, por que não dá tanta chance também pro Guinegão? Porque não é possível. Tá? Então a gente tem sim que criticar o técnico Fernando Diniz por algumas escolhas. Muitas vezes eu acho que ele descaracteriza muito o time para ir muito pro ataque. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio, tá? Você tem que agredir seu adversário, mas você tem que ter um equilíbrio, principalmente ali falando de meio de campo. Sim, eu tenho críticas pro técnico Fernando Diniz, mas, gente, na minha opinião, ele tá fazendo um bom trabalho. Pelo menos até agora, ele é um técnico que ele não reclama muito, ele não fica pedindo reforços, então ele está tentando ali
mas precisa melhorar sim. Porém, o vilão dessa história, o vilão desse desmanche, vamos dizer assim, contusões importantes, principalmente falando de Yuri Alberto, inclusive também o Zaccaria Labiage, que estava jogando muita bola, provavelmente seria titular hoje no lugar do Rodrigo Garro, provavelmente, né? O Zaccaria Labiage seria titular desse time do Corinthians. E aí um planejamento pífio, né, do presidente do Corinthians em trocar um gramado tão próximo assim da volta da Copa do Mundo, e aí comprometeu sim as lesões desses dois jogadores, o Zaccaria fora da temporada e o Yuri Alberto vai voltar, e é esse assunto agora que eu vou falar aqui com vocês. Volta de Yuri Alberto. Tudo indica que ele vai voltar já no clássico contra o Santos. Ele gosta de clássico, ele gosta de jogo grande, ele gosta de ser decisivo nesse jogo. E olha, seria um baita reforço para o Corinthians, o Yuri Alberto já conseguir aí jogar seus 30, 40 minutos, né? Tem umas minutagens, obviamente que titular é impossível, não seria como titular, mas com certeza o Diniz ele vai dar umas minutagens aí pro Wolverine da Fiel, que já está se recuperando. Essa semana já vai entrar na transição física para enfrentar o Santos domingo, provavelmente, como eu falei para vocês, no banco de reservas. Agora, vamos falar de Memphis Depay. Gente, eu não sei se apenas eu percebi isso, mas eu creio que não. Eu vou perguntar aqui para vocês. Eu senti o Memphis, principalmente nesse jogo contra o Coritiba, um Memphis ali meio que vibe 2024. Um Memphis mais leve do que 2024, um Memphis mais participativo, um Memphis mais aguerrido, intenso, procurando jogo, chutando de fora da área, que eu acho que o Memphis, ele quando ele jogava no Lyon, quando ele jogava no Barcelona, ele chutava muito de fora da área, porque ele tem um chute muito forte, ele tem uma potência de chute assim impressionante. Então, arriscando mais, eu acho que também tem muito do Diniz por trás, tem muito do Fernando Diniz por trás, eu tenho certeza disso. O estilo de jogo do Fernando Diniz é muito diferente do estilo do Dorival Júnior, e eu creio que com o Fernando Diniz o Memphis vai jogar muito no Corinthians, disso eu não tenho dúvidas, né? Então eu senti um Memphis mais leve, mais flutuando, ali de 9, saindo da área chamando o jogo, eu gostei demais, tá? Principalmente nesse jogo contra o Coritiba. Decisivo ele foi na Libertadores, mas eu achei contra o Coxa ele mais leve, procurando jogo e mais intenso. Então, com isso, gente, com isso, você tem a volta do Yuri, você tem um Memphis Depay querendo jogo, um Memphis Depay mais leve, indo para cima, você já pensa, opa, peraí. Aí lá vem um Corinthians mais prime para esse restante desse segundo semestre, aí eu já começo a me animar. Tanto para a Libertadores e também para o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians merece um Campeonato Brasileiro decente, brigando ali, pelo menos pelas primeiras colocações, tá? E aí, gente, tem uma coisa que tá me incomodando no Diniz, mas aí eu acho que ele já tá começando a mudar, ele já tá começando a entender que o Lingard, ele não é ponta. O Lingard, o Jesse Lingard, ele não é ponta. Desde a época do Manchester United, né, que ele atuava mais pelas pontas, ele, depois de um tempo, ele já atuava pelo meio campo. Ele já era um meia mais central. Então ele pode fazer duas funções, na minha visão, que acompanhava o Lingard na Premier League. O que acontece? Ele pode, tanto na do Rodrigo Garro, que hoje o reserva imediato do Rodrigo Garro está machucado, que é o Labiade, tá? Então ele pode ser ali uma sombra para o Rodrigo Garro, que não vem jogando bem os jogos, tá? Ou também, falando agora do clássico, exclusivamente do clássico contra o Santos, ou até mesmo em outras ocasiões, tá? Que precise poupar o Breno Bidon, ele pode fazer a do Breno Bidon. Principalmente com a volta do André. Porque o André, ele dá uma consistência maior no meio de campo, então o André e Ranieri dá uma sustentação no meio de campo, e aí pode jogar Lingard de Garro ou Lingard e Breno Bidon, né? Dando assistências para Yuri e Memphis Depay. Cara, fica um quarteto sensacional. Fica um quarteto de respeito, um quarteto onde, além da força técnica dos jogadores, pô, o adversário olha ali. Você vê o Corinthians vindo com a cavalaria, Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Jesse Lingard. Cara, isso tem um peso inacreditável. Isso tem um peso. A gente sabe que no futebol
isso mexe com o adversário. Mexeu, inclusive, na Libertadores, quando o Rosário Central estava ali dominando o Corinthians com uma mais, aquela coisa toda. Quando o Memphis ele entra, inflama a torcida. O adversário já fala, peraí, calma, a gente tem que marcar esse cara. Então, já puxa dois marcadores. Então, isso pesa, sim. Então, eu acho que é válido o Fernando Diniz tentar uma escalação nesse modelo, principalmente como eu falei para vocês aqui, e repetindo com a volta do André, que eu acho que dá mais segurança em questão de meio de campo, tá? Então essas são as alterações que pode tornar o Corinthians um modelo Prime, tipo aquele final de 2024, aquela arrancada maravilhosa de 9 vitórias. Eu acho que o Diniz pode conseguir algo parecido. O que é que vocês acham? Já comenta aqui embaixo. E no mais é isso pro clássico, voltas de Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, né, controle de carga, foram, se eu não me engano, 7 jogos em 23 dias, foi algo assim, tá, gente? Se eu estiver falando besteira, me corrijam por aqui, mas foram muitos jogos em poucos dias, então pesa sim, então teve esse controle de carga, então pro clássico contra o Santos, o Corinthians vem com força máxima, mas ainda no ataque, ainda poucos minutos, tanto do Yuri, não sei se o Memphis já vai ser titular. Possa ser que o Memphis apareça como titular, porque ele jogou 51 minutos contra o Coritiba, então possa ser que ele já apareça como titular no clássico contra o Santos, tá? Então é isso, gente, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Olha, não se esquece de se inscrever, seja membro para conteúdos exclusivos, hype o vídeo que você me ajuda demais e também deixa seu like que é muito importante pra gente. Tamo junto, até a próxima, vai Corinthians e até o próximo vídeo.